Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre do aulalivre.net e agora temos a nossa sexta aula de revisão de espanhol. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar algo que é muito importante, que são os falsos cognatos. Nós vamos trabalhar algumas frases em espanhol, óbvio, e eu vou traduzir para vocês pelo menos aquela palavra que é principal, aquela palavra que é um falso cognato. O que é o falso cognato? Tem gente que chama de falso cognato, tem gente que chama de falsos amigos, tem gente que chama de heterossemânticas. Pessoal, são aquelas palavras que a gente acha que é uma coisa e é outra. Aquilo que pode me confundir. Aquilo que eu olho para ela e na hora de fazer uma leitura, eu estou lendo e se eu vou pelo português, eu vou ler errado. Então, isso é perigoso. Na hora de trabalhar espanhol, isso é extremamente perigoso. Porque vocês vão pegar textos para trabalhar na prova. E aí, nesses textos, vocês vão encontrar 2, 3, 4, 5 falsos cognatos em um texto. Então, tem que ter cuidado. Tem que ir com calma, tem que pelo menos lembrar alguns. São muitos, mas vamos lembrar alguns, aqueles que caem mais em texto, aqueles que vocês podem passar, às vezes até despercebido, e que tem que ter um certo cuidado. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, nós vamos trabalhar frases. Então eu vou com calma, vou lendo frase para vocês e nós vamos destacando sempre aquele que é o falso cognato, aquela palavra que é muito importante. Primeira frase. La comida de mi madre es muy exquisita. Na verdade, o início da frase dá para entender tranquilamente. A comida da minha mãe é muito, só que não é exquisita, não é esquisita. O que é exquisita? Saborosa, gostosa, deliciosa, ela é muito boa. Então, aí nós temos um falso cognato que é muito usual, que tem que ter cuidado. Conselho, separa, faz uma listinha, até porque a gente está repassando, coisa que vocês já acabaram vendo, já deram uma olhada, já leram algum livro, separaram, já estudaram isso, mas o meu conselho é separar essa palavrinha. Separa, faz uma lista dessas palavras mais importantes. 2. Dejé, aí nós temos um verbo, deixei mis cosas em cima del escritório. A palavra escritório não é escritório. Confunde. Deixei as minhas coisas em cima da escrivaninha. Escritório é aquela mesa que a gente trabalha, que tem em um escritório, que seria a escrivaninha. Cuidado, bem diferente. 3. Los padres de Juan nunca le pegan. Aí nós temos destacado o verbo pegar. Os padres de Juan, do João, nunca. O que é pegar? Pegar pode ser bater, como pode ser colar, de grudar alguma coisa. Nesse caso aqui está falando o seguinte, que os pais do João nunca batem nele, nunca batem no João. Então é um verbo interessante, muito usual aí em texto, porque ainda mais que tem mais de um sentido, então tem que ter cuidado. Esta camisa está muito larga. Frase 4. Pessoal, bem fácil a frase, só que a palavra larga não é larga. A palavra larga é longa ou comprida. Então, vocês viram como é difícil isso? Porque a pessoa está lendo e é difícil não fazer a tradução larga. Porque, na verdade, nosso cérebro já vai pensando pelo português. Então, larga nunca será larga, em nenhuma hipótese. Larga, longa ou comprida. 5. Minha esposa está embaraçada. Também dá para entender a frase, minha esposa está, só que embaraçada significa grávida. É uma palavra até bem conhecida, o pessoal trabalha muito em sala de aula, então não é um problema. 6. Vuelvo dentro de um rato. Tenham muito cuidado com essa palavra aí. A palavra rato, ela é bem usual, ela se usa muito no espanhol. Vuelvo é o verbo voltar. Volto dentro de um momento. Rato não é o animal. Então, eu posso, por exemplo, chegar assim para a pessoa assim, espere um ratito, espere um momentinho. Muito usual. Então, rato nunca será o animal. Sempre é relativo ao momento, instante. Então, eu posso traduzir assim, volto dentro de uns instantes. Eu vou voltar em seguida, na verdade. Então, é uma palavra interessante, bem usual. 7ª frase. Meu apartamento, sem problema nenhum, dá para começar lendo tranquilamente. Meu apartamento tem um balcão muito grande. Balcão. Porque quando a gente olha para ela parece balcão. Balcão não é balcão. A palavra balcão significa sacada. O meu apartamento tem uma sacada muito grande.
Uma palavra interessante também, bem usual em espanhol. Agora, como saber o que pode aparecer em prova? Na verdade, qualquer dessas palavras poderia aparecer em prova. Óbvio que tem palavras que elas aparecem mais. A palavra, por exemplo, larga, ela é muito usual e pode aparecer em qualquer tipo de texto. Até por significar longo ou comprido, então é fácil de cair. Agora, a palavra rato, ela até é um pouco específica, mas ela também, por ser tão usual assim, ela também tem uma chance maior de aparecer em prova. Agora, as outras não tem como saber quando vai aparecer. Tem que estar preparado para trabalhar com todas elas. Aqui estão aquelas palavrinhas que são bem diferentes, que são falsos cognatos e que vocês vão, em algum momento, vão passar por elas. Então, são palavras importantes. 8ª frase. O gerente tem muitos móveis em sua oficina. Na sua oficina. Como assim oficina? Oficina não é oficina. Oficina significa escritório. Essa é uma palavra também interessante, que volta e meia aparece aí nos textos aí pelo Brasil, em provas de vestibular. Então é uma palavra bem interessante. Vocês viram que as frases geralmente a gente consegue ler. Aí o que acontece em termos de texto? Pelo espanhol ser muito próximo ao português, então a gente faz uma leitura tranquila. Só que sempre tem que ter cuidado numa palavrinha, né? Aquela palavra específica. Se vocês não sabem o que é naquele momento, passa, vai adiante, volta, pega o contexto, vai de novo. Tem que fazer isso, tá? Não adianta chegar e parar aqui, parou na palavra e ficou ali esperando e pensando. Não. Vai adiante, lê umas 2, 3, 4, 5 linhas. E aí depois volta e lê de novo. Que muitas vezes a gente pega pelo contexto. Porque se fosse uma palavra solta, sem nada, seria muito mais difícil. Como vocês têm o texto, aí fica mais fácil. A gente vai sempre pelo contexto. Nona frase. Vou sacar. Pessoal, sacar é tirar. Vou tirar a basura. Aí nós temos uma palavra bem interessante. O lixo. Pode aparecer um texto tranquilamente falando sobre o problema do lixo, por exemplo, nas grandes cidades. Seria um texto bem interessante. 10. La casa está cheia de polvo. Aí nós temos a casa, tranquilo, está cheia. Cuidado, uma palavrinha que a pessoa olhando assim, como tem 2 L's, às vezes não consegue ler. A casa está cheia de polvo. Não é um animal, não. Polvo é pó, poeira. Uma palavra interessante, diferente. E pode ser para alimentação também. Ah, chocolate em pó. Chocolate em polvo, leite em polvo também. Então não pense que é só pó de poeira. Na verdade pode ser também na parte de alimentação, sem problema nenhum. 11. Me gusta comer ensalada de berros. Pessoal, ela é muito específica, tá? Porque teria que ir um texto falando sobre alimentação, coisa assim. Eu gosto de comer salada de agrião. A palavra berro é agrião. Está no plural, mas berro significa agrião. É bem diferente. 12. Ayer, aí nós começamos com um advérbio importante. Ontem, ele é muito importante até. Mas tenham cuidado na hora de ler o texto. Ontem fui ao zoológico e vi um leão com 3 cachorros muito lindos. Pessoal, cachorro não é cachorro. Porque se fosse cachorro seria perro, com 2 R's. Então o que aconteceu aqui? Ontem fui ao zoológico e vi um leão com 3 filhotes. A palavra cachorro serve para qualquer filhote de animal mamífero. Então, é uma palavra interessante. 13. Esta calçada es ancha. Calçada não é calçada. Não, senão não estaria nem aqui destacada. Esta calçada parece calçada, mas não é. Calçada é a rua, é o meio da rua, é o local por onde os carros trafegam. Então, esta, posso traduzir por pista? Pode. Esta pista é ancha. Esta pista é larga. Aqui nós temos a palavrinha larga, que também é uma palavra interessante. Então, é vocabulário, né? Acho que também tem que destacar a palavra ancha, colocar, se a pessoa não sabe, não lembrava, coloca numa lista porque é uma palavra interessante. 14. A noite, aqui nós temos um advérbio de tempo muito usual no espanhol. A noite confunde com a noite, não é a noite. A noite é ontem à noite. Ontem à noite levei meu carro ao taller. Onde que eu levei meu carro? Ontem à noite levei meu carro na oficina. A palavra taller significa oficina, não tem nada a ver com talheres. Pode confundir, tá? Então cuidado, é a palavra mais específica, difícil de cair em texto, Na verdade, desse grupo de palavras aqui,
mais interessantes, oficina, por ser uma palavra que volta e meia aparece aí no vestibular pelo Brasil. A palavra basura, bem interessante, que pode aparecer algum texto falando sobre isso. A palavra polvo, porque ela, na verdade, é utilizada em alimentação, até como pó, poeira. Agora, berro é muito específico na alimentação. Cachorro também na parte falando de animais, muito específico. Calçada, um texto que fala sobre as cidades, coisa assim, poderia, tá? Que aí seria a palavra pista. Vamos dar uma olhadinha, então, na nossa próxima frase. 15ª frase. Mi hermana es muy lista. Pessoal, irmã é irmã, aí é fácil de traduzir. Minha irmã é muito problema a palavra lista. Lista tem duas traduções. Ser lista é ser esperta. Estar lista é estar pronta. Aqui seria ser lista. Então, minha irmã é muito esperta. Cuidado, já que tem duas traduções, essa torna uma palavra bem importante. 16. Vinieron vários expertos para a conferência. Essa palavrinha é interessante, porque volta e meia aparece também em texto. A palavra expertos, especialistas, peritos. Uma palavra que é boa para cair em texto. E aí eles perguntam a tradução. 17. Nesse restaurante servem umas tapas muito buenas. Tapas. Pessoal, tapas não são tapas. Tapas são petiscos. Um texto falando alguma coisa sobre alimentação poderia aparecer. Eu posso trazer para petiscos ou entradas. A pessoa vai no restaurante e primeiro servem entradas, para depois vir o prato principal. 18. Eu considero extremamente importante essa palavrinha aqui, enquanto. Porque, pessoal, isso aqui ele é um nexo temporal. E quando a pessoa olha para isso aqui, às vezes nem se dá conta e passa reto no texto. Enquanto não é enquanto. Não é. Enquanto significa assim que, tão logo. Assim que, no português eu acabo colocando isso aqui no infinitivo. Assim que chegar o médico, ele nos atenderá. O médico ainda não chegou. Então no português eu tenho essa tendência a pegar isso aqui e quando aparece esse assim que, eu coloco o verbo no infinitivo. No espanhol não. Quando eu uso a palavra enquanto, e aí nós podemos aproveitar na parte de uma questão de verbos, por exemplo, a palavra enquanto, com uma ideia de algo que não aconteceu ainda, vai entrar com o verbo no subjuntivo. Vai entrar com o verbo no presente do subjuntivo. Então, é uma palavra bem interessante. Enquanto não é enquanto. É assim que, tão logo. Como é que é enquanto, então? Pessoal, enquanto seria mientras, que aí é uma palavra também interessante do espanhol. 19. La graça hace mal a la salud. Às vezes a pessoa pode pegar um texto, uma prova, um texto falando sobre alimentação saudável, coisa assim, que é bem interessante, se fala muito. Hoje em dia se fala demais disso aí. Graça, pessoal, graça não tem nada a ver com algo engraçado, nunca, tá? Graça é gordura. Então, se eu quero falar, por exemplo, que minha mão está engordurada, eu diria assim, minha mão está engraçada. Então, a palavra engraçada, eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, como eles é engraçada. Pessoal, engraçada é engordurada, não tem nada a ver com ser engraçado, isso tem que ter cuidado. 20, a palavrinha mientras que eu falei antes. Mientras, enquanto, ves la tele, ver a TV, enquanto tu vês a TV, arreglarei meu quarto, arreglar é arrumar, arrumarei o meu quarto. A palavra mientras é um nexo muito importante, significa enquanto e está sempre aparecendo em texto. Então, é uma palavra interessante. 21. Este sillón tem um desenho distinto. Aqui nós temos 3 palavras interessantes. Claro que nós temos uma destacada que é a palavra desenho, mas olha só, a palavra sillón, lembre que silla é cadeira, sillón seria uma poltrona. Uma palavra bem interessante, diferente. Este sillón tem um desenho, parece um desenho, não é desenho, design. Esta poltrona tem um design distinto, que também é uma palavra que possa considerar um falso cognato. Esta poltrona tem um design diferente. Então nós temos uma frase bem interessante. Mas claro, tenham cuidado com a palavra desenho, tá? Que é uma palavra bem interessante. Das 3, a mais interessante. 22. Quando eu era era pequeno, me gostava brincar no parque. Que palavrinha, que verbinho que pode a pessoa passar reto e nem se dá conta. Diz, gostava de brincar no parque. Mas brincar não é brincar. Pessoal, brincar é pular, saltar.
E aí nós temos um verbo bem interessante que às vezes a pessoa nem se dá conta, ela passa reto. E aí está fazendo uma leitura errada do texto. E isso é um perigo na hora de ler um texto. Então, cuidado. As últimas frases. 23. Não me acordei de trazer as chaves. Pessoal, o verbo acordar-se é um verbo importante. Acordar não é acordar. Acordar é lembrar. Eu não me lembrei de trazer as chaves. Então, esse é um verbo muito usual, volta e meia cai em texto e pode cair em provas de vestibular. 24. La cola del banco está muy grande. A palavra cola serve para rabo do animal, la cola del gato, como serve para fila. Não é uma palavra que costume cair muito em textos, não. Então dá para deixar mais de lado. A palavrinha da frase 23 é mais importante, é mais usual, cai mais em provas. 25. Estou muito débil. Estou muito fraco. Lembre de debilitado, que aí é interessante, fica mais fácil de lembrar. 26. Minha irmã é flaca. Opa, flaca parece fraca, mas não é, porque fraca está em cima, débil. Então, o que seria isso aí? Minha irmã é magra, flaca e rúbia. Parece ruiva, mas não é. Rúbia é loira. Então, nós temos minha irmã é magra e loira. Duas palavras que podem aparecer tranquilamente em texto. Um texto falando, descrevendo uma pessoa como é que ela é. Então, poderia cair sem problema nenhum. Cuidado. 27. Me encanta la pasta com mucha salsa e perejil. Aqui nós temos duas palavras destacadas, sendo que a última palavrinha que não está destacada também é importante. Vocabulário, não é? Me encanta. Eu adoro la pasta. Pasta provavelmente vocês sabem o que é. Pasta é massa, uma palavra bem conhecida, tá? Até no italiano. Me encanta la pasta com mucha salsa. Salsa, essa é uma palavra interessante. Molho. Eu adoro massa com molho e perejil. Aí nós temos uma palavra bem diferente, que olhando assim não tem como saber o que é. A palavra perejil significa salsa, salsinha, tempero verde, como quiserem chamar. Uma palavra bem diferente, bem interessante. 28. Me duele el cuello y la rodilla. Me duele. Me dói, estou com dor. Onde? En el cuello, pescoço, e la rodilla, e o joelho. Então, estou com dor no pescoço e no joelho. Temos duas palavras aí interessantes, diferentes, às vezes difíceis de chegar num contexto, então tem que ter cuidado. Cuello não é coelho. Agora ficaria sem sentido nenhum. Me duele el cuello. Dói o coelho. Como assim? Não tem como. Então, tudo é contexto. Em cima do texto, vocês vão tirar essas palavrinhas. Pulem, como eu falei para vocês, vão adiante e volta no texto que dá para pegar o sentido. 29. Vou tirar estes quadernos viejos. Tirar, jogar fora, descartar. Eu vou jogar fora estes cadernos velhos. Então, tirar é um verbo bem usual, bem interessante, que pode aparecer em qualquer tipo de texto. E para encerrar, ele tuvo muitos logros a lo largo de la vida. Pessoal, muitos êxitos. Aí vem o verbo lograr, que quando a gente pensa em lograr, no português, a gente já pensa, enganar, lograr é enganar. Só um pouquinho. Em espanhol, lograr é obter ou conseguir, não é enganar. Tá? Então tem que ter cuidado, porque é um verbo bem usual, e às vezes a pessoa já vai para o outro lado. Então aqui nós trabalhamos 30 palavras, 30 falsos cognatos ou mais, na verdade que tem frases que tem mais de um falso cognato. Quantos são? Pessoal, são muitos. Só que também não podemos ficar, tem que saber todos os falsos cognatos. Não, não é isso. Eu tenho, na verdade, que ter cuidado na hora de trabalhar um texto, para não passar por falsos cognatos, e aí passa reto, correndo, lendo um texto sem ir com tranquilidade, e acaba pegando uma ideia diferente do que não era a que estava no texto. E aí que vem o erro. Então, essa é com certeza a parte complicada do espanhol. Claro, até você já sabe disso e vocês já viram isso, já estudaram isso. Agora, tem que ter cuidado e tem que pelo menos chegar ali na prova com algumas palavrinhas, tá? Fazer uma lista, dar uma última olhada antes da prova, um dia antes, dar uma olhadinha assim com calma para repassar isso aqui. Porque na verdade é o seguinte, na prova de vestibular, vocês vão ter mais de um texto, às vezes dois, às vezes três, depende do vestibular, depende do tipo de prova que estão fazendo, mas sempre vai aparecer alguma coisa para confundir vocês. Então,
Por isso que tem que ter mais cuidado, porque sempre vai estar lá. Vai aparecer, vão perguntar a tradução, vão perguntar alguma coisa de interpretação. Então, muito cuidado. Como se fala em espanhol, ojo. Ojo quer dizer olho, cuidado, ok? Eu espero que nessas 6 aulas que tivemos aqui de revisão, vocês tenham conseguido aí repassar toda essa parte mais importante, tenham tirado as dúvidas e fiquem tranquilos, porque na verdade a prova de espanhol geralmente é uma prova boa de se fazer, não é uma prova que complica a vida da gente. Então, na verdade, eu espero que eu tenha resolvido todas essas dúvidas de vocês e que vocês façam um ótimo vestibular, uma ótima prova de espanhol, e foi um grande prazer dar essas aulas aqui para vocês no aulalivre.net. Um grande abraço, um grande beijo e hasta luego! Siga o